universo novo, que é falar um pouquinho sobre produtos biológicos, né? Como acontece a produção desses produtos, né? O que são esses produtos, aspectos até legais, né, que envolvem a comercialização desses produtos no Brasil, aprovação pela Anvisa, enfim, tudo mais. Esse é um universo muito bacana, para a gente entender, né, a importância de ter esses produtos enfim, biológicos diferenciados, obtidos de diferentes maneiras, né? E como existe todo um setor diferenciado em relação à regulamentação disso no nosso país, né? Não só no nosso país, mas em outros países também, né? E como é importante a gente conhecer um pouquinho sobre como é que eles são produzidos, enfim, como é que toda essa questão que envolve a utilização deles também no nosso país. Então, a gente vai hoje começar a introduzir esse tema, falando um pouquinho da biotec aplicada à obtenção desses produtos biológicos, e, em particular, produtos biológicos recombinantes. Então, o objetivo nosso hoje é discutir um pouquinho sobre os princípios de obtenção desses produtos recombinantes, né? O que envolveria as modificações genéticas, enfim, que a gente precisa fazer em organismos para obtenção desses produtos, né? E quais seriam os principais OGMs usados na produção desses tipos de medicamentos. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente tem que ter já uma base em relação à estrutura de DNA e RNA, expressão gênica, endonucleases, vetores de clonagem e a reação em cadeia da polimerase. Então, muita coisa que a gente viu, né, em genética humana e que a gente viu também agora no começo do semestre, a gente vai aplicar hoje para a gente compreender como essas coisas podem ser possíveis, elas podem acontecer. Ok, eu coloquei mais algumas coisinhas interessantes, então a gente vai buscar também diferenciar biomedicamentos de medicamentos sintéticos, né, descrever como podem ser obtidos produtos biológicos recombinantes, como se pode fazer essa modificação genética, né, em organismo, e discutir um pouquinho sobre a legislação, então, sobre registro de biomedicamentos e outros produtos biológicos. Esse assunto a gente não tem capítulos específicos sobre isso em livros didáticos, assim, a gente encontra um pouquinho, né, de cada coisa que a gente vai discutir aqui em diferentes referências, diferentes, né, capítulos, enfim, dessas referências, né? Então, eu coloquei várias sugestões aqui para vocês poderem acessar, né, o que a gente vai estar conversando durante essa aula, né? E entre essas referências, eu gosto bastante dessa da Michele Vitolo aqui, que fala sobre biotecnologia mais aplicada da farmacêutica, uma referência em português, que é difícil a gente ter sobre esse assunto, né? E uma referência recente, de 2015. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos que lembrar aspectos em relação, de novo, ao dogma central da biologia molecular, né? Esse dogma, ele foi proposto ainda no século passado, lá pelo Crick, enfim, a partir da estrutura que ele tinha proposto junto com o Watson, né, em relação ao DNA. E esse dogma, né, ele vale, né, para hoje ainda, né, lógico, algumas pequenas modificações, mas esse fluxo da informação gênica, ele acontece dessa maneira, né, então nas células, de modo geral, a gente tem o quê? A informação presente em DNA, sendo parte dessa informação importante para a transcrição e informação de moléculas de RNA. E essas moléculas de RNA, várias delas que vão ser formadas, né, dos três tipos, a gente tem vários tipos de RNAs, né, mas os três que participam da produção de proteínas, né, que seriam os RNAs transportador, ribossômico e mensageiro, eles vão estar envolvidos diretamente no processo, então, seguinte, que é a tradução da informação gênica, né, que seria a partir, então, da informação do RNA, essa informação direcionando a síntese de uma proteína com uma constituição de aminoácidos específica para a composição dela, né. Então, é importante a gente ter isso em mente, né, que essa mensagem linear do DNA, quando a célula usa essa informação, ela converte essa mensagem num produto que é uma proteína, né? E isso é fundamental para a gente entender o que envolve depois a técnica, né, de DNA recombinante, como produzir proteínas recombinantes em outros organismos. Aqui eu coloquei só alguns dados históricos, a gente tinha visto um pouquinho sobre isso numa aula anterior, mas só lembrando que nossa molécula de DNA, ela faz um processo de replicação que é semiconservativo, né? Isso vale para as moléculas de DNA cromossômico e também para aquelas moléculas de DNA
que são móveis, né, que são os plasmídios, que a maior parte deles encontrados são plasmídios, né, em bactérias circulares, mas eu posso encontrar plasmídios lineares também, algumas bactérias mais específicas, né? E essa replicação acontece também nesses plasmídios, que são moléculas circulares pequenas de DNA. E elas são usadas, então, como vetores, né, para clonagem e expressão de genes em outros organismos. Também é importante na técnica de DNA recombinante o uso de enzimas de restrição. Elas foram descritas pela primeira vez na década de 70 do século passado, e a gente conhece então elas como as tesouras de DNA, que cortam DNA e permitem, consequentemente, formar pedaços. A gente discutiu um pouquinho a importância delas para diagnóstico de mutações no DNA com relação a doenças, né, variadas, né, doenças genéticas, mas elas são essenciais para as técnicas também de recombinação de DNA in vitro, que permitem, então, a modificação genética de diferentes organismos. Então, aqui um resgate histórico só da construção da primeira molécula recombinante, né, que foi feita pelo Berger na década de 70. Então, logo depois que foram descritas as enzimas de restrição, ele já usou uma das enzimas, a EcoR1, para formar a primeira molécula de DNA recombinante na época, né? Então, ele cortou moléculas de DNA com a mesma enzima e juntou moléculas de DNA de origens diferentes, que é o que a gente faz na manipulação do DNA in vitro para a construção de uma molécula de DNA recombinante. E a partir, então, dessas estratégias, logo no ano seguinte, esse trio, né, o Boyer, o Cohen e a Chang, eles conseguiram produzir pela primeira vez um plasmídio recombinante e transformaram geneticamente uma bactéria que era Escherichia coli, né? Então, usaram uma molécula de DNA circular pequena e cortaram essa molécula de DNA e juntaram essa molécula a um outro segmento de DNA que continha um gene que codificava enzimas que conferiam resistência ao antibiótico, que era a canamicina, né? E daí eles construíram, então, esse plasmídio em laboratório, in vitro, e transformaram geneticamente bactérias Escherichia coli que receberam, então, esse plasmídio. As bactérias que receberam, que foram transformadas, né, com esse DNA recombinante, se tornaram, então, resistentes a esse antibiótico, né, que é a canamicina. Então, assim, eles conseguiram isolar também as bactérias depois transformadas no laboratório, crescendo, né, as bactérias em meios de cultivo contendo esse antibiótico. Também é importante ressaltar, né, que todo o processo que envolve modificação genética e formação de moléculas de DNA recombinante, uma parte do processo envolve o sequenciamento dessa molécula de DNA, seja num momento prévio, né, antes da clonagem, da subclonagem num vetor, para poder construir, né, essa molécula recombinante, enfim, e depois que a gente faz, né, esse processo de construção da molécula recombinante, também confirmar se o que a gente inseriu está corretamente colocado ali, então se faz um processo de sequenciamento, como a gente já tinha discutido, né, em outro momento, né. E para a gente conseguir isolar um gene de interesse que a gente gostaria de clonar, por exemplo, num plasmídio, uma estratégia que é amplamente usada é usar a reação em cadeia da polimerase, que é a reação de PCR, onde a gente viu a aplicação dela para diagnóstico clínico, enfim, laboratorial, ali para diagnóstico de doenças, mas também ela tem uma aplicação ampla na possibilidade de usar, né, essa estratégia para a produção de moléculas que depois vão ser acrescentadas, né, a uma outra construção de DNA, formando moléculas novas de DNA, então, recombinante. Então, por que falar sobre esse tema, né? Qual que é a relação disso com a farmácia, né? DNA recombinante, engenharia genética, né? Organismos modificados geneticamente, parece uma coisa mais da parte né, do setor de agroindústria, enfim, mas não, a gente tem muitos medicamentos hoje que são medicamentos recombinantes, né? Então já faz parte do nosso universo já há algum tempo, e cada vez mais a gente tem visto novos medicamentos, né, nesse tipo de estratégia de obtenção sendo acrescentados ao arsenal, né, farmacológico aí disponível.
Então, qual que é a relação da transgênese com a farmácia, né? A transgênese envolveria, então, o processo de transformação genética de algum organismo, vislumbrando, né, a utilização dele como se ele fosse uma pequena fábrica de medicamento. Para a produção de que tipos de medicamentos, principalmente, né? Entre aqueles disponíveis hoje, uma boa parte deles envolvem hormônios, né, que são hormônios recombinantes, ou componentes, né, de vacinas, né, antígenos vacinais, vamos falar um pouquinho sobre isso também em aulas mais à frente, ou fatores de crescimento, e outras estratégias mais novas que têm surgido agora nos últimos tempos também, né. Então, quando a gente pensa em produzir, né, um hormônio humano, ou antígeno, por exemplo, vacinal, um fator de crescimento, enfim, para algum tecido humano, uma estratégia que pode ser pensada não é extrair o hormônio, esses fatores de crescimento de tecidos humanos, né? Ou de organismos que sejam mais próximos aos humanos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, uma estratégia poderia ser qual? Né? Isolar o gene de interesse. Que gene seria esse? O gene que codifica, por exemplo, o hormônio específico que eu preciso produzir, né? Ou aquele componente antigênico de um vírus que eu preciso produzir uma vacina, né? Ou um gene que codifica um fator de crescimento importante para algum tecido. Então, sabendo, né, conhecendo esse gene, eu consigo isolar esse gene de interesse. Uma estratégia de isolamento pode ser a reação de PCR, né? E uma vez isolado esse gene, eu consigo acrescentar ele numa molécula de DNA. Geralmente a gente usa moléculas de DNA circular, né? São plasmídios, para acrescentar esse gene e construir então a molécula de DNA recombinante. E a partir dessa molécula de DNA recombinante, nós vamos introduzir isso então em organismos que vão receber essa informação genética nova e eles vão usar essa informação, produzindo então moléculas que eles nunca iriam produzir, né? Imagine, por exemplo, uma bactéria produzindo insulina. Ela nunca iria produzir insulina. Agora, se eu introduzo o gene, né, da insulina dentro da bactéria, ela passa a produzir para mim a insulina, né? E a partir daí, então, a gente forma, né, um organismo modificado geneticamente, transformando ele, entre aspas, numa pequena fábrica de um medicamento que eu preciso utilizar, de um fármaco que eu preciso utilizar, né? Então, o organismo produz aquela proteína, e aquela proteína é o meu fármaco, né? E depois, no processo, né, de produção que a gente faz, a gente, lógico, tem que fazer um processo de extração, purificação, né, enfim, desse fármaco para depois poder fazer veiculação disso com um medicamento que pode ser de uso injetável, como a gente vê aqui, né, ou de outras apresentações também. Aqui eu coloquei dois exemplos de medicamentos, né, eritropoetina recombinante humana, e aqui a vacina de hepatite B, né, recombinante também. Quem tomou vacina de hepatite B tomou uma vacina recombinante, das primeiras que surgiram aí para uso em humanos. Bem, então, para a gente entender um pouquinho, né, as diferenças entre aqueles medicamentos clássicos, né, do universo farmacêutico, medicamentos sintéticos, que são obtidos por síntese química ou por extração, né, de componentes químicos em plantas, né, ou em outros materiais, enfim, eles são bem diferentes dos medicamentos biológicos, né. Então, aqui eu coloquei duas figurinhas mostrando exemplos, né, desses dois grupos de medicamentos. Então, a gente tem várias diferenças em relação a eles. Os medicamentos sintéticos, né, eles são geralmente moléculas pequenas e de estrutura bem mais simples do que medicamentos biológicos que a gente tem disponíveis hoje, né. A produção também deles é uma produção mais previsível, né, e permite obter cópias idênticas toda vez que a gente faz a produção, né, por uma via de síntese química, enfim, eu consigo obter um mesmo produto, né, e não são imunogênicos, então são moléculas bem mais simples, né, nesse aspecto e não provocariam, né, uma resposta imune no organismo humano. Diferente, por exemplo, de um medicamento biológico, eu coloquei como exemplo uma insulina recombinante, né, uma insulina glargina, que é um exemplo de medicamento biológico, né, então um hormônio recombinante, e assim como ele, vários outros medicamentos biológicos, então, são moléculas grandes e complexas. Até a insulina nem é tão grande assim, tem moléculas bem maiores que ela, né? Mas é uma molécula bem mais complexa do que um paracetamol, por exemplo, né?
E tem, então, estruturas mais complexas, né? A produção dessas moléculas biológicas é uma produção que tem possibilidade de ser mais variável e permitir nem sempre, né, a obtenção de cópias idênticas, porque a gente usa material biológico, né, células, enfim, organismos vivos para a produção desses medicamentos, então isso acaba dificultando, né, em parcela a produção, mas a indústria consegue controlar boa parte disso hoje, né, então é possível controlar. E como são moléculas de estruturas grandes, complexas, proteicas, glicoproteicas, enfim, elas têm o potencial, né, de provocar resposta imune, então elas podem ser imunogênicas também. E por que produzir medicamentos, então, a partir de organismos modificados geneticamente, né? Eu poderia, por exemplo, extrair, ali coloquei exemplos de hormônios, né? Extrair, por exemplo, insulina de tecido humano, de tecido animal. A gente até tinha, né, as insulinas, né, de origem animal, insulina suína, bovina, enfim, que eram extraídas de pâncreas, né, desses animais. Mas com o volume, né, de medicamentos, né, que a busca, né, a procura por esses medicamentos começou a aumentar bastante, a indústria farmacêutica começou a pensar em estratégias para produzir esses medicamentos numa escala que atendesse também a demanda global, né. E para produzir uma quantidade suficiente de insulina, por exemplo, seriam necessárias toneladas, né, de tecidos desses animais para conseguir produzir uma quantidade suficiente para atender a demanda. Então, isso começou-se a vislumbrar outras estratégias, né, que permitissem, então, obter quantidades praticamente limitadas, né, de insulina, com uma estratégia diferenciada, não extraindo de tecidos animais. E nem extraindo de tecidos humanos também, né, o hormônio, por exemplo, o hormônio GH, é um hormônio que a gente não tem como extrair de tecido animal, porque em animais a gente tem uma variação maior em relação à composição do hormônio, que é uma proteína, né, e um GH extraído, né, de outros organismos, enfim, né, não teria uma performance tão boa quanto um GH humano, né. Então, antigamente, o GH era obtido a partir da extração de hipófise de seres humanos. Imagine a dificuldade de conseguir acessar isso. A hipófise é uma glândula super pequenininha, né, presente aqui no tecido nervoso, né? E imagine a quantidade que eu teria que ter de hipófises disponíveis para fazer essa extração. Então, a gente não teria material humano suficiente para fazer esse processo de extração. E tem várias questões outras também que envolvem, né, a questão em relação ao uso, né, de tecidos humanos. Então, a produção utilizando OGMs veio trazer, né, algumas vantagens, né, em relação a estratégias que antes estavam disponíveis para a obtenção desses medicamentos. Então, o medicamento obtido a partir de um organismo modificado geneticamente, eu consigo obter grande quantidade de medicamento praticamente de forma ilimitada. Basta eu manter aquele organismo modificado geneticamente em cultivo, né, de modo adequado, e eu consigo produzir, né, essa molécula, posso dizer, entre aspas, né, ad eternum, porque basta manter aquela célula, né, viável e ela vai produzir para mim aquilo que eu preciso, né. Também consigo um alto grau de pureza e eu consigo produzir formas semelhantes às formas de apresentação dessas moléculas, no caso ali de exemplo de hormônios, né, semelhantes à forma humana, né. Então são vantagens bem interessantes quando a gente pensa em estratégias anteriormente utilizadas para a produção e obtenção desses medicamentos. Bem, aqui eu coloquei então de novo, né, aquela visão que a gente tinha em relação ao fluxo da informação gênica, né, e a gente vai pensar nesse aspecto também quando a gente vai modificar geneticamente uma célula para que ela se torne uma pequena fábrica de medicamentos. Então a gente vai respeitar esse fluxo da informação, a gente conhece esse fluxo, como é que ele acontece. Conhecemos muito, né, disso em bactérias, conhecemos muito disso em leveduras, que são leveduras modelo, conhecemos muito desse fluxo da informação também em células mamíferas, né, que também são células que a gente usa para produzir esses medicamentos. Então, lógico que a gente tem, às vezes, pequenas diferençazinhas, né, em relação a alguns aspectos do fluxo, mas, de modo geral, o fluxo é basicamente o mesmo, né. Então, sabendo que a informação gênica, ela flui de DNA em direção a RNA em direção à proteína,
Quando eu penso em produzir um hormônio peptídico, por exemplo, como a insulina, o meu produto, no final do processo, que seria a proteína, na transformação genética que a gente faz numa célula que vai produzir essa insulina para mim, essa proteína seria no final a insulina, né? Então eu vou respeitar esse fluxo de informação, a célula vai receber um DNA diferente a mais, né, do que ela tem, que vai levar essa informação nova para ela, para que ela possa transcrever essa informação e traduzir essa informação para mim, né? E esse produto que ela vai formar pode ser um hormônio, pode ser um antígeno, um componente antigênico vacinal, pode ser um fator de crescimento, enfim, vários tipos diferentes de moléculas. Então, o aspecto essencial da produção de moléculas recombinantes é construir, né, essa molécula de DNA recombinante, né? Então, como é que a gente pode construir uma molécula de DNA recombinante? Para aplicação farmacêutica, a gente vai ter que isolar esse gene que codifica uma proteína de interesse, enfim, no caso, vamos supor um gene que codifica um hormônio, que pode ser a insulina, né? A gente teria que isolar esse gene, enfim, e introduzir um sistema que permita a sua expressão. O que se utiliza na maior parte das vezes são a introdução desse segmento de DNA que eu isolei num DNA circular pequeno, que é um plasmídio, que as bactérias comumente utilizam, né, para inclusive transferir material de uma bactéria para outra, inclusive de genes que conferem resistência a antibióticos, né. Foram esses plasmídios que foram primeiramente estudados, né, isolados, depois modificados para construção das moléculas recombinantes. Então, a gente geralmente usa essas moléculas circulares, acrescenta essas moléculas um segmento de DNA extra, que é aquele que eu quero que a célula modificada geneticamente receba, né? E a gente faz um processo, então, depois de transformação dessa célula para que ela possa receber esse DNA extra que ela não tinha até então. Então, etapas importantes são esse isolamento do gene e a clonagem em vetor de expressão. O que é o vetor de expressão? O vetor de expressão é o plasmídio, ele que vai veicular a informação que eu preciso acrescentar àquela célula, né? E a gente faz, então, estratégias várias para introduzir, usa estratégias várias para introduzir esse DNA dentro delas. Uhum. A partir do momento que a célula capta esse DNA novo, esse plasmídio novo, ela vai usar como se fosse o seu próprio DNA, né? E vai então transcrever essa informação formando moléculas de RNA, como a gente vê aqui, né? RNA mensageiras, e essas moléculas de RNA mensageiro vão propiciar a formação da proteína de interesse, que pode ser um hormônio como, por exemplo, a insulina. Ou pode ser um outro componente, pode ser um antígeno, um HBS, por exemplo, né, um antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que é o que a gente recebe na vacina tradicional da hepatite B. Tá? Então, aqui eu coloquei um passo a passo, né, do que envolveria o processo de engenharia genética na produção de proteínas, vislumbrando a utilização delas como medicamentos. Então, o passo inicial é isolar o gene que codifica essa proteína de interesse, né? Esse isolamento, ele pode ser empregando, por exemplo, enzimas de restrição para cortar o gene, né, com as enzimas que são as tesouras de DNA, e depois clonar isso no vetor de expressão. Ou o que o mais se utiliza hoje é usar a estratégia de PCR para fazer esse isolamento do gene, né? E nesse caso, o isolamento, o que se faria, né? Se construiria iniciadores que flanqueiam a região do gene de interesse, né? O que seria flanquear? Seria estar justaposto ali a região de interesse, então vai interagir com aquela região de interesse onde eu tenho o gene, e isso permite, então, que se amplifique esse gene várias e várias vezes, né? Isso permitiria, então, depois obter aquele segmento em grande quantidade para fazer a clonagem, então, em um plasmídio, um vetor de expressão, né? Nessa clonagem, a gente vai utilizar daí enzimas de restrição para cortar o plasmídio e o DNA, né, com a mesma enzima, e depois uma DNA ligase para colar as coisas no final aqui, juntar as coisas no final, né? Tendo o DNA recombinante construído, o próximo passo é introduzir isso numa célula hospedeira. Qual que eu vou utilizar? Depende do que eu vou produzir, né, depende de como é que vai acontecer a expressão disso depois nessa célula que eu vou selecionar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
né? Então, existem várias técnicas que a gente usa para fazer esse processo de introdução, e uma vez que a célula recebeu esse DNA extra, eu vou estimulá-la depois a expressar esse plasmídio, produzir a minha proteína de interesse, a proteína recombinante, né? E depois que eu cultivo, então, volumes variáveis dessa célula em laboratório, né, ou em escala industrial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois na próxima aula, eu posso depois usar esse cultivo em escala laboratorial e industrial para isolar a minha molécula de interesse, né? Então, depois eu vou extrair, vou purificar, para depois veicular isso com um medicamento. Então, de acordo com essa estratégia aqui de produção, que vai ser sempre a mesma para qualquer proteína recombinante, seja ela um medicamento ou não, a gente vislumbra que qualquer proteína poderia ser produzida utilizando organismos modificados geneticamente, né? Isso a gente diz que virtualmente pode acontecer. Na prática, a gente sabe que nem sempre o que a gente quer expressar funciona, né, num tipo de célula ou outro, enfim. Então, tem alguns fatores que dificultam. Mas a estratégia básica vai ser sempre a mesma, com pequenas diferenças em relação a como se isola o gene, como se clona, qual vetor que eu vou utilizar, qual método que eu uso para introduzir isso numa célula, que célula que eu vou utilizar, e como é que depois eu vou estimular a produção disso em grandes quantidades para produzir depois o meu medicamento no final, né? A gente vai falar sobre isso, alguns aspectos hoje, depois também falar um pouquinho mais sobre cultivo de células depois na próxima semana. Joia? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Eu vi que eu esqueci de carregar mais um videozinho aqui que eu acho que é bem importante. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente. A biotecnologia. Pronto. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês agora, só para a gente poder entender bem como é que é possível, né, fazer esse processo todo de recombinação gênica, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essas estratégias, ferramentas para, né, combinar moléculas de DNA de origens diferentes, enfim. E a gente depois conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Não é uma ciência nova. A produção de alimentos através da fermentação, como pães e cervejas, é algo muito antigo. Mas o que a gente geralmente imagina ser a biotecnologia é, na verdade, engenharia genética. Nós já falamos bastante sobre a modificação de micro-organismos, produção de novas proteínas, plantas e animais transgênicos, e tudo isso está relacionado com a biotecnologia e, mais especificamente, com a engenharia genética. Mas, afinal, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é a modificação direta dos genes de organismos vivos. Mas antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar o gene de interesse. Essa primeira etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante marca o início da era moderna da biotecnologia. A tecnologia do DNA recombinante compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível porque a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases A, T, C e G se encontram. Para combinar e clonar, ou seja, multiplicar os pedaços de DNA, são necessários 3 elementos: as enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídeos. O papel da enzima de restrição é cortar. Com elas conseguimos cortar somente o pedaço de DNA que queremos combinar. Mas elas não cortam aleatoriamente. Elas se ligam e reconhecem porções específicas do DNA, sequências de 4 a 6 bases, que são chamadas de sítios de restrição. Outra característica é que esse sítio é um arranjo palindrômico. Se formos ler a sequência de bases, ela será a mesma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na fita complementar. A enzima de restrição EcoR1, por exemplo, se liga e corta a sequência GAATTC. E a fita complementar, lida da direita para a esquerda, também é GAATTC.
Cada enzima se liga e corta uma sequência diferente. A gente só precisa encontrar aquela que usa uma sequência que está presente no pedaço de DNA que queremos cortar. A segunda ferramenta para clonar o DNA são as DNA ligases, que vão colar os pedaços de DNA que foram cortados. Elas são enzimas que normalmente trabalham na replicação do DNA, fazendo exatamente isso, ligando juntos os pedacinhos de DNA. Mas na técnica de DNA recombinante, elas vão colar os pedaços que foram cortados com as enzimas de restrição. Esses pedaços podem ser de DNA humano com DNA de bactéria, por exemplo. Afinal, a estrutura do DNA é a mesma. Para terminar, esses pedaços de DNA diferentes, cortados e colados, são colocados em um plasmídio. Mas o que é um plasmídio? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Por causa dessa característica, qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Agora já podemos chamar o plasmídio de vetor, já que ele recebeu e está carregando os genes que passarão para outro organismo. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele precisa estar dentro de uma bactéria. Conforme as bactérias se multiplicam, o plasmídio também se multiplica. Além do gene que queremos clonar, nós também temos um gene de seleção no plasmídio. O gene de seleção geralmente é um gene que dá resistência a um antibiótico. Assim, quando colocamos as bactérias em um meio com antibiótico, nós teremos apenas o crescimento daquelas que são resistentes a esse antibiótico e, logicamente, estão carregando o plasmídio. Aquelas que não têm o plasmídio vão morrer. Para saber como podemos colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, você pode dar uma olhada no vídeo sobre biotecnologia ambiental, em que falamos sobre transformação e eletroporação. Depois disso, só precisamos coletar todas essas bactérias e extrair o plasmídio. Com essa grande quantidade do gene, nós poderemos inseri-lo no organismo que quisermos, seja outra bactéria, levedura, planta ou um animal. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Tudo bem, turma? Até aqui? Tranquilo? Ali o videozinho que eu passei para vocês, ele comenta assim de modo bem geral como é que se faria esse processo, né? Então é essencial a gente ter enzimas de restrição para cortar o DNA, né? Hoje a gente tem, lógico, estratégias que nem usam enzimas de restrição, usam mecanismos de recombinação também, mas a técnica clássica é usar enzimas de restrição, né? Eu corto o meu plasmídio, né? Uma molécula de DNA circular, eu corto com uma enzima, ele vai se abrir, né? Ele precisa estar aberto para poder receber mais um pedaço de DNA, e eu vou cortar o meu DNA também, que eu isolei, enfim, né, o gene de interesse, com a mesma enzima. Como eles têm sítios que são de pontas coesivas, essas moléculas, elas interagem, né, e daí basta colocar no tubo de ensaio, num microtubo mesmo, uma enzima, que é a ligase, e ela vai juntar esses pedaços de DNA. Então, isso permite fazer recombinações que na natureza seriam impossíveis, né? Combinar um DNA bacteriano com DNA humano com DNA de planta, DNA de planta com DNA, sei lá, de levedura, enfim, o que vocês imaginarem, né? Então, é isso que permitiu a gente construir essas moléculas novas de DNA e a modificação, então, de células depois com esse DNA recombinante construído. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui. Tudo certo? Jóia. Então, vamos seguindo mais um pouquinho. Aqui nesse desenho do slide 17, também a gente tem uma visão, né, aqui como é que seria esse processo de construção da molécula recombinante para depois introduzir ela numa célula hospedeira, né. Então, um plasmídio que pode ser de origem bacteriana, né, então ele é cortado com uma enzima de restrição e ele vai receber, então, outro segmento, né, de DNA, aqui no caso ele é originário de uma célula humana, né, através, então, desse corte com a mesma enzima, que depois a gente vai permitir a ligação desses segmentos, né, diferentes, com uma DNA ligase. Como é que eu consigo isolar esse gene aqui, né? Eu posso cortar diretamente de um cromossomo, né, usando enzimas de restrição aqui, mas o método mais simples, né, e que funciona para
praticamente todos os genes, que nem sempre encontro um sítio de restrição no local que eu preciso aqui. Não tem um sítio, às vezes, bem certinho no começo e no fim do gene, né? Então, às vezes, eu tenho que usar outra estratégia. Ao invés de cortar o cromossomo com enzimas de restrição, a gente pode fazer um processo de amplificação por PCR deste gene. Daí a gente desenha iniciadores que interagem com o começo e com o final do gene, né? E esses iniciadores têm sítio de restrição para a enzima que eu preciso também. Então, eu acrescento artificialmente esse sítio de restrição que eu preciso, né? E daí eu produzo muitas cópias desse gene aqui, né? A gente viu bilhões de cópias que a gente pode produzir com uma reação de PCR, né? E daí fica fácil depois a gente in vitro juntar as duas coisas, o meu material que eu amplifiquei por PCR, cortado com enzima de restrição, e o plasmídio também cortado com a mesma enzima. E a gente faz uma incubação, geralmente a gente faz uma incubação durante a noite, né, para fazer a ligação com a ligase, e no dia seguinte a gente usa aquela misturinha que a gente acredita que tenha tudo funcionado, né, porque a gente não vê, fica tudo solúvel, né, em água, enfim, a gente acredita que funcionou, né, essa recombinação e essa clonagem, e a partir desse DNA recombinante, então, a gente vai introduzindo uma célula hospedeira, né, que pode ser bactéria, como a gente vê aqui, mas pode ser outros tipos de células também. E a partir desse recebimento da célula, do seu plasmídio novo aqui, toda vez que ela se multiplicar, as suas bactérias filhas aqui vão apresentar o plasmídio também, que vai ser copiado, e vão se dividir também para novas bactérias, enfim. Então, se eu tiver uma bactériazinha só modificada geneticamente, eu multiplicando ela em laboratório, depois em escala industrial, posso ter zilhões de bactérias que funcionam, cada uma delas, né, com uma pequena fábrica de medicamentos, porque elas vão usar essa informação depois para expressar essa informação, né, e produzir a proteína que eu quero. Então, assim que se faz o processo, então, de produção de um medicamento recombinante. Aqui uma outra visão, né, então outros desenhos mostrando, né, como é que seria esse processo, aqui a bactéria, o plasmídio isolado, o DNA humano, então tem um pedaço de DNA que eu tenho interesse, que é o gene que codifica algum componente importante, pode ser um hormônio, enfim, pode ser outras moléculas, como um fator de crescimento, por exemplo, também, né. Então eu posso fazer o isolamento através de corte com enzimas de restrição ou por reação de PCR, corto o DNA, né, com a enzima de restrição no final, e depois a gente faz a ligação com o plasmídio. Etapa seguinte seria, então, a transformação genética, que seria acrescentar o plasmídio à bactéria transformada. E a partir daí, né, quais seriam, então, as possibilidades? A gente pode ter, né, guardado esse DNA aqui em bactérias e usar as bactérias como se fosse uma biblioteca para guardar esse segmento de DNA. A gente usa bastante isso em estratégias para estudo, né, de genes em outros organismos, sequenciamento, enfim, posso fazer bibliotecas, né, de DNA usando essa estratégia, né. E posso também induzir, né, um processo de expressão desse gene aqui, de modo a que ele possa dar origem a uma molécula de RNA, que depois mensageira, né, que depois dá origem a uma molécula de proteína, que é o produto que eu preciso. Aqui eles deram exemplo, né, do hormônio do crescimento, né, que é feito dessa maneira em bactérias, inclusive, né, hormônio de crescimento humano recombinante, né. Então, ele é feito em bactérias não produzem hormônio de crescimento, mas elas carregam um gene, uma construção que elas conseguem utilizar, né, no plasmídio que elas conseguem utilizar, elas leem aquela informação e vão produzir a proteína equivalente à proteína humana, né, através de uma modificação genética como essa. Bem, e como é que a gente, depois de construir essa molécula de DNA recombinante, como é que a gente vai introduzir, né, essa molécula recombinante num novo organismo? Então, a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar. Só deixa eu ver aqui que eu escutei um barulhinho. Voltando. Então, vamos lá. Então, o que a gente pode utilizar de estratégias para fazer essa introdução, né, do gene em diferentes células? Que células poderiam receber, né, essa construção de DNA recombinante?
Bactérias, né, Escherichia coli é a bactéria mais utilizada, leveduras, Saccharomyces cerevisiae, entre outras leveduras. A gente também tem possibilidade de usar células de insetos, células de drosófila. As células mamíferas são amplamente utilizadas, porque elas são muito parecidas com as células humanas, então se utiliza célula de camundongo, célula de hamster, né? Ou a produção de plantas transgênicas e também de animais transgênicos. Então, são vários tipos de organismos que podem receber essa molécula de DNA recombinante. Agora, como é que ela vai receber essa molécula de DNA nova, né? Porque se eu misturar a bactéria com um DNA num tubo de ensaio, ela não vai pegar aquele DNA, né? Eu vou ter que usar um artifício para que ela consiga receber aquele DNA, que ela abra poros, por exemplo, e possa receber aquele DNA estranho diferente, né? Então, a gente pode usar várias estratégias diferentes para fazer esse processo de transformação. A transformação genética em si, né, que em bactérias a gente utiliza principalmente estratégias que abrem poros, né, na sua membrana e parede celular para que ela possa receber esse DNA estranho. Pode ser por uma transformação por choque térmico ou por eletroporação, que é como se fosse um choque elétrico que eu dou na bactéria e ela abre também esses poros transitórios, né, que depois, que daí, que deu aqui? Acho que abri uma coisa sem querer aqui no meu negócio. Ixi, Maria. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, pessoal. Aí. Tanto. Aí. E essa bactéria vai receber, então, esse plasmídio, né, a partir, então, desse processo de transformação. Também a gente pode usar em bactérias a transdução, né? A transdução é um tipo de transformação genética onde a gente vai utilizar vírus para fazer transformação genética em bactérias, então, mecanismo de transdução. A biobalística é uma técnica amplamente usada em plantas, né? Porque a gente vai utilizar um processo que envolve a balística, né? Então, envolvem projéteis, que podem ser de tungstênio, de ouro, né? Que vão estar recobertos com DNA, né? Com molécula recombinante, para que esse DNA possa romper parede celular de célula vegetal, para que ele possa, então, penetrar na célula vegetal. Uma técnica bem direcionada para a transformação genética em plantas, né? A gente também tem o processo de transfecção. A gente usa esse termo de transfecção para se referir à transformação genética de células mamíferas, né? E a microinjeção também, que é você fazer uma injeção usando agulhas muito finas, né, de DNA, então, numa célula, também geralmente células mamíferas, né, que se utiliza, então, essa técnica, né? Aqui eu vou mostrar para vocês mais alguns videozinhos mostrando como é que funcionam então essas estratégias, né, de transformação. Deixa eu mostrar primeiro esta aqui. Que é a pistola de genes. Se introducen los genes en las plantas. Los científicos del centro de Cornell han inventado un método un poco rudimentario pero eficaz denominado pistola de genes. É a La biobalística. munición son genes. El objetivo, una Ali planta. uma El folha de disparo es planta. accionado mediante gas comprimido. E nesse Ampliado equipamento, muchas então, veces, el proceso funciona así. Primero se hacen miles de copias del gen vírico deseado. aqui cópia dos A DNA que você continuación quer se mezclan transformar. con diminutas bolas de tungsteno a las que se adhieren Aqui los genes. esferas de tungstênio bem pequenas. Cuando se disparan las bolas, los genes son transportados hasta las hojas. As células vegetais são Cuando los perfuradas, genes né, e atraviesan la recebem, planta, então, esse algunos DNA. genes se insertan en algunas de las células. Estas células transformadas pueden reproducirse en cultivos para convertirse en nuevas plantas, plantas transgénicas. Então, é a técnica mais específica para plantas. Deixa eu mostrar um outro vídeo aqui. Essa técnica que a gente viu agora é biobalística, né? Então, mais específica para plantas, porque as células vegetais têm uma parede celular muito espessa para a transformação, então isso facilita a penetração do DNA recombinante na célula vegetal. Para as células animais não precisa nada disso, porque as células só têm membrana, é muito fácil, né, de fazer a transformação nessas células, né, mais
que não tem esse revestimento extra. Tem trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. No estudo da transgenia animal, utilizam-se principalmente os camundongos. Eles são animais pequenos, de baixo custo de manutenção, comparado a outros vertebrados maiores, têm a genética bem definida e têm um curto tempo entre gerações. Como o código genético é universal, o modo como os genes estão codificados nos organismos é o mesmo. Por isso, um animal pode reconhecer o gene e produzir uma proteína que era originalmente de outra espécie. Muitos desses animais geneticamente modificados são gerados para servir de modelo para doenças e auxiliar na pesquisa. Um gene bastante utilizado é o GFP, encontrado em águas-vivas. Ele produz uma fluorescência verde que pode ser vista sob luz UV, e é um bom marcador, pois quando inserido no genoma do camundongo, torna células verdes. Dessa forma, podemos ligar um segundo gene que não gera um fenótipo tão evidente junto a este, e saberemos que ele estará sendo expresso se a fluorescência verde estiver presente. Mas como fazer esses animais transgênicos? Vários métodos são utilizados para a transgenia animal. Um deles é a microinjeção de DNA, em que é feita a injeção do gene desejado no pronúcleo do óvulo fertilizado de mamíferos. O gene irá se incorporar no genoma dessa célula, que então, quando implantado no útero, irá se desenvolver num organismo completo com esse novo gene em suas células. Outro método envolve primeiro a inserção do gene novo em uma célula-tronco, para que depois esta seja inserida no blastocisto. O blastocisto irá se desenvolver e gerar um animal quimérico. Isso significa que algumas células terão um material genético diferente das outras, pois no blastocisto estavam células modificadas e não modificadas. Na próxima geração, esse animal quimérico pode gerar filhotes completamente modificados. O terceiro método irá utilizar o mecanismo de infecção dos vírus para que o gene entre nas células. O vírus servirá como vetor que carregará o gene para o interior das células que ele infectar. Esses vírus são modificados previamente para que não causem malefícios às células. Outros métodos também são usados para inserir genes ou fazer outro tipo de modificação genética, como o knockout, que serve para inativar um determinado gene presente no animal. A inserção do gene num local do genoma que permita sua expressão acontece aleatoriamente, dificultando a produção dos animais transgênicos. Além do camundongo GFP, os animais geneticamente modificados podem servir como modelos para doenças como Alzheimer, câncer de mama e diabetes. Também podem se tornar produtores de proteínas de interesse ou ainda ter algumas características melhoradas, como a maior produção de leite. Então, esse vídeo falou um pouquinho sobre a modificação genética que possibilita a obtenção de animais transgênicos, né? E agora eu tenho um outro aqui que mostra como é que se faz essa microinjeção nuclear, que ela comentou ali na animação anterior. Então, se fixa uma célula com uma pipeta, né, que faz uma sucção dessa célula e você faz a injeção diretamente no núcleo, né? A gente vê que perfura aqui, esse aqui seria o núcleo celular, né? Injetando lá dentro. Lógico que de várias tentativas, né, se produz um embrião como esse, né, mas nem sempre ele é viável, apresenta a modificação genética que se espera, enfim, quando vocês devem ter visto alguma coisa em relação a animais transgênicos, sempre se fala das várias tentativas, né, que se faz até conseguir obter realmente o animal que se espera, então não é
na primeira tentativa, muitas vezes, que se tem sucesso nessa estratégia, né? Mas é uma estratégia que ainda é amplamente utilizada. Tudo bem, turma? Então, vimos, né, alguns vídeos mostrando, né, como é que você faz esse processo de introdução de genes, né, em diferentes organismos. Cada organismo tem um perfil, né, de célula diferente, então é uma necessidade diferenciada de introdução, né, num organismo. Para a transformação de células mamíferas, né, que são parecidas com as células humanas, o método bastante usado é aquele que mostrou ali na animação, na segunda animação, que mostrou a utilização de vírus, né? Então, se utiliza um lentivírus, né? Enfim, para muitas vezes fazer esse carreamento do DNA que eu preciso usar, né, para acrescentar naquela célula que eu quero modificar. Então, uma estratégia bem usada também, né? Ao invés de você quando a gente vai fazer produção de um animal, enfim, modificar geneticamente, a técnica de preferência é a microinjeção. Mas para células mamíferas que vão ser cultivadas de modo individualizado, né, individualizado não digo, mas não formando um organismo, né, as culturas de células, né, em escala industrial, laboratorial, uma estratégia bastante usada é essa transfecção utilizando o vírus, né, que carrega, então, o DNA meu de interesse, ok? Então, vamos prosseguir mais um pouquinho. E a gente vai falar agora, que eu só tenho imagem mostrando, né, aqui o disparador, né, de microprojéteis para fazer transformação genética por biobalística em plantas, e aqui uma fotografia mostrando o processo de microinjeção que a gente tinha visto ali no vídeo. Então, a gente vai ver agora alguns detalhes maiores, né, de por que, né, ter tantos tipos de células diferentes que eu posso usar para transformar geneticamente e possibilitar que ela possa funcionar como uma pequena fábrica de medicamentos, né? Então, cada célula tem suas vantagens, desvantagens, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Entre os sistemas de expressão que podem ser usados para a produção de proteínas recombinantes, né, que podem ser medicamentos, componentes vacinais, enfim, o que for, as bactérias são sempre os tipos celulares, né, de primeira escolha, né? Por que primeira escolha? Porque as bactérias, elas se multiplicam muito rapidamente, né? Eu tenho uma biologia bastante caracterizada já, a principal bactéria utilizada para esses cultivos é a Escherichia coli, né? A manipulação dela é super simples, os meios, né, de cultivo são meios bem simples também de se produzir, não são muito exigentes, né? E eu consigo, então, uma multiplicação extremamente rápida, ela se multiplica a cada 20 minutos, e eu consigo, então, também, pelas expressões alcançadas já com vários tipos de biomoléculas, né, altos níveis de expressão. Tá, prof, mas se ela é tão boa assim para produzir, por que a gente não faz tudo em Escherichia coli, já se é melhor, né? Porque tem alguns detalhes, né, que são algumas desvantagens que ela pode apresentar. Quais seriam, né? Às vezes, a proteína que ela vai expressar, como é uma proteína diferente, que ela nunca produziu, que não faz parte dela, ela pode ser uma proteína que não se dobra adequadamente, ou seja, que ela não se monta adequadamente no bactéria, e ela pode se apresentar de forma insolúvel ou inativa, né? Quando isso acontece, é difícil para a gente depois usar algum mecanismo, enfim, em escala industrial, principalmente, para renaturar essa proteína, para que ela fique solúvel, fique na forma nativa, né? Então, se a bactéria expressa a proteína já de uma forma que não se dobrou adequadamente, que tem uma estrutura que não é igual àquela estrutura que a gente encontra na célula humana, não por causa da composição de aminoácidos, que vai ser a mesma, né, mas porque ela não se dobrou de um jeito que é o jeito da proteína humana, né, ela não vai ter atividade também no nosso organismo, então não tem como produzir ela em bactérias, então já descarto, né, se isso acontecer. Outra coisa também que eu não vou pensar em bactérias para produzir, né, uma proteína, foi quando eu preciso produzir proteínas que tem que ter modificações, né, pós-traducionais. Que modificações são essas? Várias proteínas humanas, quando elas são feitas, e várias delas elas são hormônios, por exemplo, fatores de crescimento,
elas não são só proteínas, elas são glicoproteínas, né? O que é uma glicoproteína? É uma proteína que tem uma porção glicídica, contendo açúcares ligados a ela, né? E isso envolve, então, um processo posterior à tradução da informação gênica, que é a glicosilação, que as bactérias não fazem, né? Então, não tem como produzir glicoproteínas em bactérias, então isso nunca vai acontecer, né? E outra coisa que pode também acontecer na produção em bactérias é que a proteína que ela vai estar produzindo, que pode ser uma proteína, por exemplo, humana, ela pode ser tóxica para a bactéria, né? Então, quando ela começa a expressar aquela proteína recombinante, isso pode invibilizar o crescimento dela, né? Quando a gente pensa em escala industrial, com centenas a milhares de litros de cultivo, né? Isso dificulta atingir o nível de crescimento suficiente para produção em larga escala, né? Então, também eu tenho que usar outros tipos de células para permitir esse crescimento daí, se a proteína ela se apresentar tóxica para a bactéria, porque a proteína humana não vai ser tóxica para nós, mas como uma proteína é diferente da bactéria, isso pode ser tóxico para ela e ela pode não se multiplicar como a gente esperaria, né? E isso vai levar a gente a não atingir, em escala industrial de produção, uma quantidade suficiente de pequenas fábricas, né, de medicamento que poderiam, então, produzir aquilo que eu quero. Então, quando isso acontece, a gente vai tentar usar outras células, né? Aqui eu coloquei exemplos de biomedicamentos, né, biofármacos que são feitos expressando, né, esses medicamentos em bactérias. O interferon gama, por exemplo, é expresso em bactérias, né, insulina, o fator de necrose tumoral alfa, o próprio hormônio do crescimento, o GH, né. Aqui eu tenho dados em relação aos níveis de expressão dessas proteínas por porcentagem de proteínas totais, então são valores bem altos, tá? 25%, né, por exemplo, de interferon, 20% de insulina, em relação ao total de proteínas que a bactéria produz. É uma quantidade extremamente elevada, por isso que a gente sempre pensa primeiro em bactérias, porque elas produzem também aquilo que eu preciso em grande quantidade. O rendimento na produção ele vai ser maior, né? Quando a gente pensa em leveduras, isso cai bastante, em células mamíferas também, né? Então, não atingimos esse nível tão elevado como acontece em bactérias. Então, quando é que eu vou pensar em usar leveduras? Quando as bactérias tiverem aqueles problemas lá que a gente apontou antes. Eu vou pensar, então, no cultivo que ainda é um cultivo de células que são relativamente simples, né, de se trabalhar, que são as leveduras, né. Entre as diferentes leveduras que podem ser cultivadas para a produção de moléculas recombinantes, a Saccharomyces cerevisiae é uma das principais, né. Então, ela é super bem caracterizada também, assim como Escherichia coli, a manipulação também é simples, os meios de cultivo são meios simples, a multiplicação também é relativamente rápida, não tão rápida assim como em bactérias, mas em relação a outras células, é mais rápido, né. E por que a gente não usa, então, só bactérias e leveduras, né? Porque as leveduras também têm as suas desvantagens, né? Quais seriam? As leveduras, elas têm uma vantagem em relação às bactérias, que elas conseguem produzir, por exemplo, glicoproteínas, né? Coisas que a bactéria não consegue produzir. Mas nem sempre o padrão de modificação que as leveduras fazem é num padrão igual das células humanas. Então, às vezes, se produz aquele hormônio que é uma glicoproteína, a levedura faz a modificação, a glicosilação, né, pós-traducional, mas os açúcares que ela coloca lá não são aqueles que a célula humana coloca, então fica uma molécula que não é bem certinho igual que uma célula humana produz. Então, o padrão de glicosilação, de modificação, não é 100% compatível, né? E as leveduras, elas produzem proteases ativas, né, que diminuem o rendimento em relação à porcentagem de proteínas totais que eu vou produzir, né? Então, o rendimento cai bastante quando a gente compara a produção em leveduras com a produção em bactérias, né? Mas elas são também utilizadas. Aqui eu coloquei exemplos, né, de produtos recombinantes que são feitos utilizando leveduras. Por exemplo, o antígeno, né, que a gente usa para vacinação contra hepatite B, né, o HBsAg, quem tomou vacina da hepatite B tomou esse antígeno aí, ele é produzido a partir de fermentação usando leveduras, né. Boa parte dos fabricantes que produzem essa vacina usam fermentação em leveduras. E também a gente tem alguns tipos de insulina que são feitos também utilizando leveduras, tá? Então, também
é um exemplo de biofármaco. Bem, e além desses sistemas de expressão que a gente viu antes, né, que são mais simples, de manipulação mais tranquila, também se utilizam sistemas um pouco mais trabalhosos, mais complexos, que são baseados na utilização de células mamíferas. Basicamente, se utilizam dois tipos de células. A gente conhece as células com essa abreviação aqui, as células CHO ou BHK, né? O que é uma célula CHO, né? Uma célula CHO é uma célula de ovário de hamster, né? Então, isso é uma célula CHO, né? Poxa, prof, mas célula de ovário de hamster eram células que eram usadas em experimentos, né, de pesquisa em cultivo, e elas começaram a ser usadas também, estudadas para produção em escala industrial. E como elas se multiplicam bem, enfim, elas acabaram também sendo usadas, então, para a produção desses, né, biomedicamentos. Então, são células de ovário de hamster. Então, o C é de células, o H de hamster e o O de ovário. Tá, prof, e a célula BHK? O que é uma célula BHK? A célula BHK é uma célula o H é de hamster, né, o K é de kidney, né, que seria de rim, e o B é de baby. Então, são células de rim de bebê hamster. Poxa, prof, mas bebê hamster, né, que judiaria, enfim, mas são células que são usadas em cultivos já há bastante tempo, né, então não vai se coletar um bebê hamster e coletar células mais, elas são já multiplicadas em cultivo já faz bastante tempo, né, então são células amplamente usadas na pesquisa e também já usadas também na produção, né, em escala industrial. E por que usar essas células, né? Por que não usar sistemas como a gente viu antes em leveduras ou em bactérias, né? Porque as células mamíferas, as células de hamster, elas produzem proteínas num padrão de modificação, por exemplo, de glicosilação, que é praticamente idêntico ao que as células humanas fazem, né? Então, quando a gente tem que produzir uma proteína que ela tem uma estrutura um pouco mais complexa, com essa glicosilação, com açúcares também associados, se pensa também na possibilidade de usar essas células, porque daí as moléculas produzidas são totalmente ativas no nosso organismo, né? Diferente da produção, por exemplo, em leveduras, que nem sempre isso é atingido, e em bactérias também, né? Só que, lógico, todas as células têm as suas vantagens e desvantagens, né? Quais seriam as desvantagens em relação ao uso dessas células, né? A manipulação delas é mais difícil, né? São células que não crescem tão rápido, o crescimento mais lento, né? Para a manipulação delas, elas crescem num sistema diferente das leveduras e bactérias, que as leveduras e bactérias crescem em suspensão, né? A gente cultiva em suspensão, então basta ter um fermentador com centenas de litros de meio de cultura e eu jogo, né, as células lá, elas se multiplicam e ficam em suspensão. Já as células mamíferas, elas precisam crescer sempre formando monocamadas, né? Então, tudo já fica bem diferente, tá? Essa foto que eu coloquei ali no slide, ela mostra garrafas de cultura que a gente usa, que na verdade são garrafas uma em cima da outra, né? Então, não é uma garrafa com uma garrafinha de água que a gente tem, né, em casa. Ela é uma garrafa que parece como se fosse uma bandeja, na verdade. Então, ela tem essa boquinha onde a gente coloca as coisas aqui, mas ela tem toda essa superfície aqui como se fosse uma bandeja, né? Para que as células possam se aderir à superfície. Elas não crescem em suspensão. Elas têm que se grudar em alguma coisa, porque elas são de um organismo multicelular, né? Então, essa é a natureza delas. Então, elas precisam formar essas monocamadas, e elas têm que ter muitas garrafas dessas, né, para produzir muito. Talvez não, eu tenho que ter muitas dessas garrafas para produzir em escala industrial, então são muitas garrafas como essa para formar muitas monocamadas, eu tenho uma quantidade de células suficientes, né? Então a manipulação é mais complicada, e o que a gente usa no meio de cultura também é bem diferente do que a gente usa para cultivar levedura e bactéria, né? Para cultivar bactéria basta colocar lá extrato de levedura, triptona, teto de sódio, enfim, não muita coisa a mais, eu já consigo cultivar tranquilamente, né? Células mamíferas não, são células bem diferentes, né? Então, tem outros componentes que a gente usa no meio de cultura,
Geralmente a gente usa soro fetal bovino para fazer cultivo de células, né, mamíferas, então também é um material que é caro, né, difícil de conseguir, em volume grande, enfim, isso dificulta o cultivo e torna o cultivo extremamente caro, né. Então, são todos os fatores que complicam um pouco o uso desses tipos de células, né, para a produção em escala industrial. Então, elas são pensadas, a utilização delas sempre em último caso, mas às vezes é preciso, né? Então, tem alguns tipos de interferon que a gente tem produção somente em células mamíferas, fatores de coagulação, né, alguns hormônios também, porque eles precisam ter uma construção, né, de molécula que é específica e que vai ser ativa só se ela for feita em uma célula mais próxima da célula humana, que é uma célula de hamster. Ok? Aqui eu coloquei uma listinha, né, de medicamentos biológicos vários, para a gente ter uma ideia, né, aqui é uma listinha bem reduzida, tá, mas assim, de possibilidades, né, que a gente tem de medicamentos, né, que podem ser feitos, né, através de obtenção deles por técnicas biotecnológicas, que podem ser recombinantes ou não, né. Então, fatores de crescimento, hormônios, fatores de coagulação, fator 7, fator 8, até um grupo vai falar um pouquinho sobre fator de coagulação também, os interferons vários, né, alfa, beta, gama, componentes vacinais, né, hormônios como GH, insulina, né, então são vários, né, exemplos, né, de medicamentos que podem ser obtidos por estratégias biotecnológicas, recombinantes ou não, né. Aqui, acho que quase todas, todas recombinantes, todas aqui listadas recombinantes. A gente vê, né, interferon produzido, por exemplo, em Saccharomyces cerevisiae ou Escherichia coli, interferon beta em células mamíferas, interferon gama em Escherichia coli, componentes de vacina hepatite B em Saccharomyces cerevisiae, em levedura, insulina, posso ter em Escherichia coli, em bactérias também em levedura, componentes para vacina, né, vacinais, vários outros aqui também, bactérias ou leveduras. Aqui a listinha continua, né, então interleucinas, anticorpos monoclonais, enzimas também, né, que produzidas em culturas de células mamíferas, essa pulmozima, que é uma enzima bastante importante, que se utiliza em pacientes que têm uma doença, que é fibrose cística, para ajudar a quebrar, degradar as secreções mais espessas que eles têm, né, então, é feita em células mamíferas, a relaxina que se utiliza para induzir trabalho de parto, né, no trabalho de parto normal, é feita em Escherichia coli, enfim, então a gente tem vários exemplos, né, de produtos da área farmacêutica feitos através da biotecnologia. Aqui eu coloquei mais algumas informações em relação a esses medicamentos, mostrando aqui, desculpe, são dados mais antigos, só para a gente ter uma ideia, né, de alguns medicamentos. Aqui o Epogen, que é eritropoetina, a Ingerix B, que é vacina contra hepatite B, desenvolvida inicialmente pela Genentech, o Genotropin, que é o hormônio do crescimento, enfim, as empresas farmacêuticas que estavam envolvidas nos primórdios, né, da produção desses medicamentos, e aqui os volumes que eram movimentados, né, em milhões de dólares ao ano, aqui antes, né, do início do século XXI, já eram valores bem interessantes, né. E aqui eu trouxe dados mais recentes, né, de empresas farmacêuticas, né, e também biotecnológicas, e a venda anual dessas empresas, né, comparando a venda de 2015 e a venda estimada para 2022, né. Então, quais empresas hoje também trabalham nesse ramo da biotecnologia, né? Então, a gente tem segmentos da Roche, da Novartis, do Novo Nordisk, bem importante, né, então da Johnson Johnson, as grandes aqui, Pfizer, enfim, AstraZeneca, muito investimento em biotecnologia também, né, e aqui as vendas, né, que aconteceram em 2015 estimadas para 2022, então crescimento para todas elas, né, então elas estão também mergulhando nesse universo, né, de
produção desses tipos de fármacos diferenciados, cada vez mais a gente tem visto, né? E aqui a participação delas no mercado também, como, né, a gente tem visto, elas estão aqui dividindo um pouco mais, depois em 2022 a previsão, né, de divisão um pouco mais entre elas, porque mais empresas também estão entrando nesse mercado. É um mercado muito interessante, a gente vai perceber, né, porque geralmente esses medicamentos, boa parte deles também tem um custo bem mais elevado, né, para aquisição do que medicamento sintético tradicional. Bem, e como esse universo, né, de medicamentos é um universo bem distinto, em 2010, a Anvisa, ela estabeleceu requisitos mínimos, né, para registrar esses produtos biológicos no nosso país, através dessa RDC número 55 de 2010, né. Então, essa RDC, desde então, regula todo o processo de registro de produtos biológicos novos, né, ou não novos, né, no país, enfim. E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho agora a partir desse momento.